Só quero tua presença. Hoje não vou. Eu não quero mais sair daqui. Se você deseja isso, cante. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Feche os seus olhos, vamos dar lugar para que o Espírito se mova nesse momento. Muito mais do que canções que nós sabemos cantar, Senhor. A nossa adoração sobe nessa noite. Nossa adoração sobe nessa noite. Nos deixa morar em Tua presença. Vamos deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida agora. Com seus olhos fechados, abra sua boca e busque por Ele. Me deixa morar aqui. Me deixa morar aqui. Morar em seus braços de amor. Seus braços de amor, meu amado Jesus, meu amado Jesus. O nome dele é Jesus, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós desejamos essa noite. O nome dele é Jesus. Jesus, te desejamos. Jesus, te desejamos. Vem, meu amado, vem, vem com seus braços de amor. Me deixa morar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Vamos com alguém que deseja perder o sonho. Queimando de amor por ti. Abra os seus braços como alguém que está apaixonado e cante. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sonho. Queimando de amor por ti. Só você que está apaixonado por ele, cante isso. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sonho. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede. Quantos têm sede e fome dele? Levante as suas mãos e cante. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. Fome de
revela-te a mim. Pois tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Com as suas mãos levantadas, sua igreja declara: eu quero me apaixonar. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Sinta a presença dele nessa noite. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu sei de alguém que pode te oferecer algo. Por isso eu quero te convidar a olhar para ele nessa noite. Olhe para ele nessa noite e diga: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero beber essa água. Eu quero beber essa água. Ter minha vida transformada. Ter minha vida transformada. Queimar de amor por ti, Senhor. Queimar de amor por ti, Senhor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pela última vez, levante as suas mãos e cante: eu quero me apaixonar outra vez. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele é fiel para cumprir as promessas. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Permanecerá. Eu não temerei o mal ou a escuridão, pois tu me guardarás. Tu me guardarás. Quantos creem que ele é fiel? Diga isso: pois sei que és fiel. Eu sei que és fiel e nunca mudarás. Aleluia. Tu és o Deus poderoso e nunca falharás.
Vamos lá, IBN Cochipó, solte a sua voz e diga: cadeia se abre. Cadeia se abre, muralhas caem ao som da sua voz. Os céus declaram sua grandeza, não há outro como tu. Cadeias se abrem, muralhas caem ao som da sua voz. Os céus declaram a sua grandeza. Só você que crê que Ele é fiel, dê um brado de vitória, Senhor. Tu és fiel, Senhor, e não há outro além de ti. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer comigo: cadeias se abrem? Cadeias se abrem, muralhas caem ao som da sua voz. Os céus declaram a sua grandeza, e não há outro como. Quantos creem que Ele é fiel? Diga aleluia. Pode ser um pouco mais forte, diga aleluia. Com as suas mãos levantadas, nós vamos dizer: Deus fiel. Nós cremos que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Cremos que Tu és fiel, Pai, para cumprir a Sua palavra. Cremos que Tu és o Deus fiel, Senhor. E se você crê nisso, levante as suas mãos. Nós vamos dizer: Deus fiel. Solte a sua voz e com os seus olhos fechados, diga: Deus fiel. Deus fiel, Deus fiel, não há outro como Tu. Deus fiel, Deus fiel, diga: não há outro. Deus fiel, Deus fiel, não há. Deus fiel, Deus fiel, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Quantos creem que Ele é fiel? Diga aleluia. Nós cremos, Jesus, que Tu és fiel. Cremos que Tu és fiel. Levante as suas mãos e vamos dizer isso. Vamos, cante: Deus fiel. Deus fiel, Deus fiel, não há outro como Tu. Deus fiel, Deus fiel, não há outro. Levante as suas mãos e cante, vamos. Deus fiel, Deus fiel, não há outro como Tu. Deus fiel, Deus fiel. Cadeias se abrem, muralhas caem ao som da Sua voz. Os céus declaram a Sua grandeza, não há. Erga a sua voz e cante: cadeias. Cadeias se abrem, os céus declaram Sua grandeza. Pela última vez vamos cantar: Deus fiel, Deus fiel, não há outro como Tu. Deus fiel, Deus fiel, não há outro como Tu. Deus fiel, Deus fiel,
Deus fiel, Deus fiel, não há outro como tu. Aleluia. Faz mais barulho para Jesus aí, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Muito obrigado, Luca. Obrigado, banda. Tem sido uma bênção, né, esse congresso. E até aqui nós já oferecemos louvor ao Senhor e nós já tivemos momentos únicos na presença de Deus, aonde fluímos no Espírito, aonde entregamos ao Senhor aquilo que nós viemos ofertar a Ele, o nosso louvor, a nossa vida. Mas é necessário também ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E eu quero convidar aqui o pastor Amós Jobim, por favor, pode subir aqui, por gentileza. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor. Pastor Amós é um jovem pregador, cheio de Deus, que tem abençoado muito a vida de muitas pessoas através das mensagens que Deus tem entregado a ele. E eu creio que não será diferente aqui hoje. Então, se você está com a expectativa lá no alto de ouvir Deus falar, pode aumentar 10 vezes, porque o negócio vai pegar fogo. Aleluia! Nós sabemos que o pastor já está nas mãos de Deus, mas eu quero te convidar agora a levantar um clamor e orar por este momento, para que o Senhor encontre liberdade em nossos corações, para falar através da sua palavra, amém? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, te louvamos, Senhor, pela grandeza que há em ti, pois reconhecemos que tu és Deus e tu estás aqui neste lugar. Pai, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, entregamos a nossa vida em tua presença, mas precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra, e sabemos que o Senhor já entregou ao seu servo. Pai, que ele agora, Senhor, seja a boca de Deus para as nossas vidas, e que possamos sair daqui transbordando, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falará ao nosso coração. Usa o teu servo poderosamente, e que estejamos atentos à tua voz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Receba o servo de Deus com palmas, para a glória do Senhor. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas do lugar em que os discípulos, com medo dos judeus, se haviam reunido, chegou Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. IBN Cochipó, a paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. Shalom. Amém. Boa noite. Tem saudação do jeito que você quiser, meu amigo. Aqui é a gosto do cliente. Glória a Deus. Meus irmãos, por gentileza, queiram se assentar. Eu me sinto extremamente feliz e honrado pela oportunidade de estar aqui nesta igreja, pela primeira vez. Quero dizer que é muito bom conhecê-los, vocês estão muito elegantes com esse uniforme. Isso aí, que Deus abençoe a cada um, e eu quero externar a minha gratidão ao Senhor Deus, pela vida do vosso pastor, pastor Edmilson. Acertei? É isso mesmo? Pastor Edmilson, a pastora, eu esqueci o nome dela. Ana Lígia, pastora, me perdoe, mas que Deus a abençoe. Quero também louvar a Deus pela vida da Tainara e do Vinícius. Isso. Gente, eles me receberam muito bem aqui.
Hoje eu tive o privilégio de almoçar com eles e foi uma tarde muito agradável. Eu oro a Deus para que continue os abençoando em nome de Jesus. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor José Hamilton da Silva Alves, e da minha igreja local, a Primeira Assembleia de Deus em Miracema, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Se você cansar de sentir calor em Cuiabá e quiser sentir calor com a gente lá no Rio, fique à vontade também, tá bom? Tá não, né? Quer não. Eu trago um abraço também, gente, da minha esposa, Esther, que gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente, devido a alguns compromissos já agendados, ela não pôde, mas se Deus nos conceder uma próxima oportunidade, ela estará aqui também. Vocês vão ver, gente, ela é linda e é cheia de Deus. Mas cadê o jovem solteiro de 18 anos para cima? Pastor, eu sou solteiro, mas eu tenho menos de 18 anos. Sossego facho. Cadê os solteiros? Levanta a mão, porque eu tenho uma profecia para você. Você vai casar e vai casar bem em nome de Jesus. É só falar de casamento que a turma fica alvoroçada, tá vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Vai casar e vai casar bem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Digam amém. Assentado mesmo como você está, me acompanhe, por gentileza, num texto que já foi lido e mencionado aqui nesta noite. O texto bíblico que serve como base para o tema que os irmãos escolheram para este congresso. Isaías, capítulo de número 6. Eu farei a leitura dos 8 primeiros versículos deste capítulo e servirão como base para a nossa exposição aqui nesta noite. Eu queria só pedir aos irmãos do som que, por gentileza, melhorasse o meu retorno aqui um pouquinho, e eu serei eternamente grato. Se meu retorno melhorar, o Vinícius vai pagar um açaí para você, o técnico de som aí, depois do culto. Aí, Vinícius, é com você. Cadê o Vinícius? Sai, tá, ainda bem que ele está lá fora, pronto. Ali, ó. E aí, ó, com você, varão. Depende de você, viu? Está melhorando, está melhorando. Vai chegar no lugar. Glória a Deus. Isso, olha aí, ó, muito bom. Os que encontraram Isaías capítulo 6, versículo 1, digam amém. Assim nos diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Levante a mão, por gentileza. Quem aqui gosta, mas estou falando gostar de verdade mesmo. Quem aqui gosta de doce? Muito bem, pode abaixar a mão. Irmão, eu sou apaixonado por doce. Mas que tipo de doce, pastor? Tudo. Absolutamente tudo. Gosto demais. Só que tem um problema. É que lá em casa, minha esposa e eu começamos há mais ou menos uns 2 meses dieta. E a nutricionista foi tão generosa comigo que ela me deixou comer uma vez por semana um tabletinho de chocolate 70%. Isso porque ela foi generosa comigo. Mas há poucos dias eu estava passando de carro em frente a uma confeitaria lá da minha cidade. E eu, naquele momento em que estava passando em frente à confeitaria, olhei para o lado e me deparei com a vitrine. E na vitrine, eu vi um negócio que chamou a minha atenção. Eu não deveria, mas eu dei seta, estacionei o carro, respirei fundo, desço, não desço, é melhor avançar, é melhor seguir, eu não posso. Abri a porta e desci. Eu não consegui identificar o que era, eu não consegui saber o que era, mas eu sei que chamou a minha atenção. Falei, não vou comprar, eu só vou ver o que é. Entrei na confeitaria. Falei, moça, tem um trem tão bonito ali na vitrine. Ela disse, o que é? Aí eu apontei. Aí ela me disse o nome do negócio. Ela disse, sabe o que é isso? Eu falei, o que é? Ela disse, o nome é Copo da Felicidade. Ah. Irmão, pensa num trem desse tamanho assim, que tinha brownie, ganache de chocolate, tudo que é de bom que você puder imaginar tinha ali dentro. Mas eu falei, satisfiz a minha curiosidade, agora eu preciso voltar para o carro. Deixa eu ir embora. Deixa aí mesmo, tá tudo certo. Aí eu falei assim, moça, por curiosidade, quanto é esse copo da felicidade? Aí ela falou assim comigo, é R$35. Eu falei, moça, muito caro, muito caro, muito caro. Ela falou, é caro, mas você vai ficar feliz. Eu falei, olha, eu não quero não, muito obrigado. Virei as costas e ia saindo da confeitaria. Mas a voz dela ficou gravada na minha mente. É caro, mas você vai ficar feliz. É caro, mas você vai ficar feliz. É caro, mas você vai ficar feliz. E eu entrei numa luta espiritual dentro de mim, porque só pode ser luta espiritual, irmão. E eu fiquei, e aí, será que eu vou ficar feliz mesmo? Compro ou não compro? Compro ou não compro? Aí eu virei para ela e disse, moça, você tem certeza que esse negócio vai me deixar feliz? Ela disse, tenho, eu comi e fiquei muito feliz. Falei, então faz o seguinte, me dá um trem desse daí. Aí ela abriu a vitrine, porque eu decidi que eu queria experimentar. Eu não queria apenas admirar o copo da felicidade. Eu não queria apenas contemplar o copo da felicidade. Eu não queria ter informações sobre o preço, o peso, ou o que é que havia ali dentro. Eu queria algo mais. Eu queria experimentar. E o que é que isso tem a ver com o texto de Isaías capítulo 6, pastor?
absolutamente tudo. Este não é o primeiro capítulo do livro deste profeta. Isaías já profetizou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Mas agora, no capítulo 6, a impressão que eu tenho é a de que Isaías, que já conhece o Senhor, mas o conhece pela vitrine, tem informações sobre ele. E agora, aqui no capítulo 6, Isaías abre a vitrine e ele decide experimentar mais de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, porque Deus nos trouxe aqui para que nós o conheçamos, não apenas teoricamente, não apenas teologicamente, não apenas doutrinariamente, mas Deus quer que nós o conheçamos experiencialmente. E a pergunta que eu tenho para você aqui nesta noite é exatamente essa. E aí, você vai conhecer Deus só pela vitrine ou você quer experimentá-lo? Você vai só conhecer a Deus por aquilo que alguém te contou sobre Ele, ou você quer ter mais dele na sua vida? E quando eu olho para este texto, eu aprendo aqui algumas verdades muito edificantes sobre experiências com Deus. Quantos querem ouvir, digam amém. Experiências com Deus, em primeiro lugar, independem de circunstâncias favoráveis. Isso é muito significativo, porque o profeta Isaías começa este capítulo dizendo exatamente as seguintes palavras: no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso aqui mexe profundamente comigo. Por quê? Porque o profeta Isaías, segundo Alec Motyer, é o único profeta bíblico que data um acontecimento significativo no seu ministério a partir da morte de um monarca. Uzias morre aproximadamente no ano 740 a.C. E chama a minha atenção porque, não obstante o final do reinado de Uzias ter sido trágico em decorrência de uma lepra que o acometeu, Uzias foi um grande rei, um grande líder. Ele conseguiu expandir as fronteiras do seu território. Ele conseguiu fortalecer o seu exército, tanto com número de soldados, quanto com quantidade de armamento bélico. Sim, Uzias foi um estadista poderoso. No entanto, Uzias morreu. E agora, o reino está de luto, a nação está de luto. Isaías, o profeta, que tinha um grau de parentesco com o rei Uzias, também está de luto. E é possível que alguém pense: Deus não vai se revelar para mim nos momentos da dor, nos momentos da adversidade, nos momentos em que o luto chega na minha vida. Ledo engano, senhoras e senhores. Neste momento de dor, de aflição, de luto, sim, Deus também abre a vitrine para que nós possamos experimentar um pouco mais dele. Isso me faz lembrar de um advogado cristão que vivia em Chicago. O nome dele é Horácio Spafford. Horácio Spafford era um homem muito rico, alguém extremamente bem-sucedido, mas que uma sequência devastadora de tragédias mudou a sua vida. Sim, no ano de 1871,
Horácio tinha muitos imóveis que serviam para ele como renda, e neste ano, um incêndio irrompeu em um dos imóveis e destruiu praticamente todos eles. Neste ano de 1871, além deste incêndio que devastou parte dos bens materiais de Horácio Spafford, seu filho mais velho, morreu, acometido por uma doença, à época muito delicada, chamada escarlatina. No ano de 1873, depois, 2 anos após a morte do filho mais velho de Horácio Spafford, a sua esposa resolve fazer uma viagem com 2 de suas filhas para a Europa. E durante a travessia, a navegação, o navio em que elas estavam bateu em um iceberg. E sim, o navio naufragou. E Horácio Spafford perdeu naquele momento as suas 2 filhas. Somente a sua esposa sobreviveu. Aliás, as suas 4 filhas, eram 4 filhas. Morreram as 4, somente a sua esposa sobreviveu e enviou para ele um telegrama com a frase: salva sozinha. Horácio, diante daquela situação, resolveu tomar um navio e ir ao encontro da esposa na Europa. Foi quando ele estava no exato ponto em que o navio da esposa naufragou, o capitão chamou e disse: Horácio, foi mais ou menos aqui que aconteceu o naufrágio em que as suas 4 filhas morreram. Horácio, naquele momento, começou a chorar, e ajoelhado, Deus abriu a vitrine, e Horácio teve uma experiência marcante com Deus, naquele momento de dor, naquele momento de luto, e ele começou a redigir a letra de um hino, muito cantado entre os cristãos batistas, que diz mais ou menos assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso mexe profundamente comigo, porque o nosso Deus é o Deus que transforma luto em experiências com Ele. O nosso Deus é o Deus que transforma a aflição em experiências com Ele. Talvez você entrou no 3º congresso dos jovens da IBN Cochipó, chateado, a namorada te largou, você não sabe o que fazer. Talvez você entrou aqui entristecido, porque teus amigos excluíram você do grupo de WhatsApp, todo mundo te bloqueou lá no Instagram, você não tem mais com quem contar. É possível que eu esteja falando com jovens que entraram aqui, que você passou a noite inteira ensaiando o passinho do Jamal, para poder fazer uma trend bonitinha lá no TikTok, e ninguém curtiu. Aí você chegou aqui para baixo, cabisbaixo, sabe? É possível que eu esteja falando com jovens que estão o ano inteiro estudando, mas estão ansiosos, angustiados, porque daqui a pouco prestarão o Enem e não sabem como será o seu futuro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, nesse momento de instabilidade, de incerteza, de aflição e de angústia. As coisas podem ter fugido do nosso controle aqui embaixo, mas a palavra de Deus para a sua vida é essa: aproveite que a vitrine está aberta, e aproveite mais de Deus, experimente mais de Deus, mergulhe mais em Deus, se derrame mais no altar de Deus. Experiência com Deus, em primeiro lugar, independe de circunstâncias favoráveis.
Experiência com Deus. Em segundo lugar, isso aqui vai doer um pouquinho, mas eu preciso pregar, foi o tema que vocês escolheram. Em segundo lugar, experiência com Deus é individual. Olha o que o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías não está dizendo, alguém me contou. Isaías não está dizendo, eu li a notícia. Isaías não está dizendo, um amigo muito querido viveu. Não, ele está dizendo, eu vi. Por quê? Porque experiências com Deus são individuais. E a coisa é tão linda, porque a expressão hebraica que aparece aqui, é traduzida como eu vi, é vaeré. A ideia aqui é de admirar como quem olha para uma obra de arte. Literalmente embasbacado, alumbrado, vidrado. Diante da visão de Isaías, ele pôde assegurar que esta foi uma experiência individual. E eu posso te dizer uma coisa, eu amo chegar na igreja e alguém pegar o microfone e contar um testemunho. Eu amo ouvir testemunho dos meus irmãos. Como é bom chegar na igreja e ouvir alguém contando que estava enfermo, a medicina havia o desenganado e Jesus curou. É muito bom chegar aqui e ouvir alguém contando que estava desempregado, a situação financeira estava complicada, mas a igreja orou e Jesus abriu as portas. É maravilhoso ouvir isso. É muito bom ouvir alguém que achou que ia ficar sozinho pro resto da vida, para titio, estava preocupado, será que eu vou casar, né? Será que eu vou encontrar alguém? Aí você orou, Jesus abençoou e mandou lá, né, o love para você, e aí você está aqui testemunhando, é muito bom. Mas e eu? Que testemunho eu tenho para contar do que Deus está fazendo na minha vida? Eu amo ouvir testemunho dos meus irmãos, mas eu também quero testificar daquilo que eu estou vivendo em Deus. Eu também quero ter experiências para contar. E tem gente que até conta experiência, mas conta experiência de 3.000 anos atrás. Porque quando eu aceitei Jesus, eu orava e expulsava demônio. Tem quanto isso, irmão? Quantos anos isso, irmão? Tem 50 anos, pastor. E hoje, o que você tem para contar do que Jesus fez na sua vida hoje? Hoje eu não tenho não, mas há 50 anos. Porque quando eu aceitei Jesus, eu era uma bênção. Eu pregava para todo mundo. E hoje, irmão, está pregando para quem? E hoje não estou pregando para ninguém, não. Porque quando eu me batizei nas águas, eu ajudava na limpeza da igreja, eu era o primeiro a chegar no evangelismo. Se precisasse de mim na cantina, eu estava lá. Se precisasse de mim no louvor, eu estava lá. Tudo que precisava de mim, eu estava lá. Ok, e hoje, meu irmão? O que você tem para contar do que Deus está fazendo na sua vida? Que testemunho você tem para dar daquilo que você está experimentando hoje? Eu posso te dizer uma coisa, eu posso viver de testemunhos antigos, eu posso viver de testemunho dos outros, mas eu prefiro viver dos testemunhos do que Deus está fazendo na minha vida hoje, agora, nesta noite, nesse congresso. Levanta a tua mão comigo, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui nessa noite. Você vai voltar para casa, mas não vai voltar com testemunho de outrem. Você vai voltar para casa, mas não com testemunhos de 10 anos atrás. Você vai voltar para casa com testemunho daquilo que Deus fará na tua vida hoje. Hoje, 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 hoje. Quem está de mão levantada e pode adorar Jesus comigo aqui neste lugar. Hoje, experiência com Deus, em primeiro lugar,
independe de circunstância favorável. Experiência com Deus, em segundo lugar, é individual. Em terceiro lugar, eu paro aqui ou continuo? Então vamos lá. Experiência com Deus, em terceiro lugar, nos coloca diante da sua santidade. No ano em que morreu o rei Uzias, palavras de Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, isto é, as orlas das suas vestes, enchiam um templo. E os serafins estavam por cima deles, por cima de Deus, do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros. Não era ao Senhor que estava no trono, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, 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 Yahvé Tsevaot, Senhor dos exércitos. Kol Haaretz, e toda a terra está cheia da sua kavod. Porque experiências com Deus nos colocam diante da sua santidade. E Deus é santo, pastor? É. E dá para a gente ter pelo menos uma pálida ideia do tamanho da santidade de Deus? Dá. A expressão que aparece aqui, hebraica, repetida 3 vezes, é Kadosh, Kadosh, Kadosh. A ideia aqui é de que este adjetivo santo está sendo usado no grau superlativo absoluto. E só para você entender, no português a gente também coloca os adjetivos no grau superlativo absoluto. Você quer ver como é que é fácil? Você quer dizer que algo é grande? Em português, você diz que é grandiosíssimo. Você quer dizer em português, no grau superlativo, que algo é bom? No superlativo absoluto, você diz que é boníssimo. Você quer dizer que algo é santo em português? No grau superlativo, você diz que é... Ô povo inteligente, que coisa boa, santíssimo. E em hebraico? Uma das formas de se usar o grau superlativo no hebraico é repetindo o adjetivo. Então, se em hebraico eu quero dizer que algo é boníssimo, eu digo que ele é tov, tov, bom, bom. Se eu quero dizer em hebraico, no grau superlativo absoluto, que algo é grande, eu repito, e eu digo que é gadol, gadol, grande, grande. Se eu quero dizer no grau superlativo absoluto que algo é santo, eu digo que é kadosh, kadosh. Mas tem um problema, olha o texto. Bastaria ter dito que Deus é kadosh, kadosh. Só que Deus é muito mais santo do que qualquer idioma consiga expressar. Então os serafins cantam Kadosh, Kadosh, porque este Deus é santissimamente santo, extremamente santo, exageradamente santo. Não há nada tão santo quanto este Deus. Não há nada tão santo quanto este tremendo Senhor. É por isso que os serafins cantam uns para os outros, e a igreja me ajuda, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo.
E enquanto eles estão cantando Kadosh, 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 e Yahvé Tsevaot, Senhor dos Exércitos, o que foi que começou a acontecer na terra? Não foi apenas na terra, a Bíblia diz, Kol Haaretz, toda a terra, eles estão lá cantando. E enquanto eles cantam, a terra começou, eu vou falar bem devagarzinho, a terra começou a se encher de glória. A terra começou a se encher de glória. A terra começou a se encher de glória. A terra... Ei, eu estou sentindo Jesus aqui. A terra começou a se encher de glória. Enquanto eles estão cantando Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a glória começou a tomar o templo. A glória começou a tomar o pátio. A glória começou a tomar o átrio. A glória começou a tomar o Santo dos Santos. A glória começou a encher a terra. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você correr o risco de cantar Santo, 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 a glória de Deus vai invadir esse lugar. A glória de Deus vai envolver essa casa. A glória de Deus vai tomar. Pegue na mão desse crente que está do seu lado aí, vai. Isso, é a primeira e única vez que eu vou te pedir isso. E diga para ele, você quer correr o risco? Então comece a adorar. Porque quando a gente diz que ele é santo, a glória desce. A glória desce. A glória desce. A glória desce. Oh, Rebaracantarabarabacandarabai. A glória começou a encher aqui, ó. Já começou a encher aqui. A glória de Deus já começou a encher vidas aqui. A glória de Deus já começou a tomar este lugar. Quando a vitrine abre e eu tenho a iniciativa de experimentar mais de Deus, eu me deparo com a santidade do Senhor. Mas tem mais um detalhe. Experiência com Deus independe de circunstâncias favoráveis. Experiência com Deus é individual. Experiência com Deus, em terceiro lugar, nos coloca diante da sua santidade. Em quarto lugar, experiência com Deus nos mostra a nossa pecaminosidade. Os serafins estão cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. De repente, uma voz desentoada do cântico dos sarraf, dos seres incandescentes, dos serafins, uma voz completamente desentoada, brada naquela cena maravilhosa. É a voz de Deus? Não. É a voz do diabo? Não. É a voz de Isaías. E o que é que ele diz? Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios. Mas ele não era profeta? Ele não profetizou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5? Profeta com lábios impuros? E se o trem está ruim, pior agora, porque ele diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é o povo de Deus? Não é a nação eleita? Pois é. É que quando eu me deparo com a glória de Deus, esta glória, como um espelho, mostra para mim as minhas imperfeições, os meus pecados, os meus delitos, as minhas iniquidades. E tem gente que se acha santo demais.
é porque ainda não teve a oportunidade de experimentar mais de Deus. Porque quem tem um encontro verdadeiro com a glória de Deus, olha para si e entende: eu sou um miserável pecador. Eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. E o clamor de Isaías é profundamente significativo, porque ele diz: ai de mim que vou perecendo. A expressão hebraica traduzida aqui como perecer, o verbo perecer é nidmet. A ideia aqui é de colocar a mão à boca. Este termo é um termo lúgubre, fúnebre. É um termo usado nas cerimônias mortuárias. Uzias morreu e ninguém pode cantar, porque era tempo de luto. Só que o céu não entra de luto. Sim, os serafins estão cantando. Isaías ouve o louvor e se sente impelido a cantar também. Só que quando ele olha para si, ele percebe: eu não tenho dignidade para fazer coro com os serafins. Dá uma olhadinha para a tua vida, irmão. Vê se tu merecia estar aqui hoje. Se eu fosse olhar para mim, irmão, eu não merecia estar nem na calçada dessa igreja. Tão pecador eu sou. Tão falho e miserável eu sou. E é exatamente isso que Isaías está dizendo aqui. Eu não tenho dignidade suficiente para compor coro com os anjos e cantar a este Deus que é santo. Por quê? Porque um encontro com a glória de Deus nos faz ver a nossa pecaminosidade. Mas sabe o que eu acho lindo? É que experiência com Deus é individual. Experiência com Deus independe de circunstância favorável. Experiência com Deus nos coloca diante da sua santidade. Experiência com Deus, em quarto lugar, nos faz reconhecer a nossa pecaminosidade. Mas em quinto lugar, experiências com Deus nos permitem receber o toque santificador. Isaías está aqui olhando para si e pensando: eu não sou digno de cantar com os anjos. Eu não mereço nem estar assistindo uma cena maravilhosa como essa. E enquanto ele está aqui, lamentando-se pela sua pecaminosidade, pela sua indignidade, ele continua narrando: mas... Como é bom encontrar um mas na Bíblia, não é verdade? É uma conjunção adversativa que sempre nos abençoa. Mas, eu vou falar bem devagarzinho para você acompanhar. Um dos serafins, não precisou o coral parar de cantar, um só resolve. Voou para mim, estava com moral, hein? Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, uma espécie de pinça, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Isso aqui mexe profundamente comigo, porque Isaías confessou: eu sou um homem de lábios, me ajude, eu sou um homem de lábios. Onde foi que a brasa de fogo tocou? Se ele tivesse dito: eu sou um homem de mente impura, a brasa teria tocado onde? Se ele tivesse dito: eu sou um homem de mãos impuras, a brasa teria tocado onde? Se ele tivesse dito: eu sou um homem de nariz impuro, ele teria tocado aonde? Pois é, porque a brasa toca onde é necessário. A brasa toca onde é necessário. É por isso que eu amo quando a vitrine está aberta e eu posso experimentar mais de Deus. Por quê? Porque a brasa sempre toca onde é necessário. E é possível que eu esteja pregando para pessoas que entraram aqui e o seu problema
Não sejam talvez os lábios impuros, talvez o seu problema seja aquela masturbação que você não consegue vencer, talvez o seu problema seja aquela corrupção lá no seu trabalho que você não consegue vencer, talvez o seu problema seja aquela fofoca que você não consegue vencer, seja aquela mentira que você não consegue vencer. Mas o que eu acho mais lindo é que mesmo nós não tendo de nós mesmos capacidade para vencer o pecado, o céu se mobiliza para nos ajudar a vencer o pecado. E sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se eu sou pentecostal demais, mas o anjo não tocou Isaías com um cubo de gelo, ele tocou Isaías com uma brasa de fogo, porque onde o fogo toca, ele limpa, onde o fogo toca, ele purifica, onde o fogo toca, ele queima pecado. E eu estou pregando num culto e eu já percebi que o fogo de Deus está aceso aqui nesse altar, e Deus vai tocar a nossa vida aqui nessa noite. E eu já estou terminando. Olha, vocês não vão falar nada não? Não, peraí, de novo, vamos de novo. Eu já estou terminando. Dessa vez foi falso, gente. Poxa. Mas em sexto e último lugar. É 6 mesmo, né? Você está contando. Isso, viu? É isso aí, ó. Sexto e último lugar. Experiência com Deus nos permite ouvir o chamado do Senhor. Isaías recebeu o toque purificador nos lábios dele. E enquanto ele ouve o toque, ou melhor, enquanto ele recebe o toque, ele ouve uma voz, mais uma. Não era a voz dele, também não era a voz dos serafins. Agora, é a primeira vez que Deus vai falar no texto. E quando Deus fala, Deus faz uma pergunta. Que pergunta? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você lembra que o profeta reclamou que ele era um homem de lábios impuros? E ele habitava no meio de um povo de impuros lábios? Pois é, o problema dele já tinha sido resolvido. Agora faltava o problema do povo. O serafim tocou os lábios dele. Mas quem é que vai tocar o povo? Deus não precisou pedir serafim para tocar em Isaías. Mas precisou pedir Isaías para tocar no povo. A quem enviarei? Se essa pergunta fosse feita antes do toque da brasa, Isaías não poderia responder, mas agora pode. Seus lábios já foram purificados. Você acha que, olha que coisa interessante, para ele responder, ele precisa de quê, gente? Dos lábios. Porque o que Deus purificou, agora pode ser usado para serviço do rei. Imagine a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Me permita conjecturar, posso? Isaías deve ter dado uma olhadinha para um lado, não viu ninguém. Olhou para o outro, também não viu ninguém. Diante dele, só o Todo-Poderoso e os serafins. Bom, se ele está perguntando a quem enviarei, só tem eu aqui. Então só tem uma resposta. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir. Envia
a mim. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção, para ser usado para tua glória. Xandarabacantarabaya. Durimi cantarabai, oremando rebarabacantarabaya. Alaramaha shurimi cantaramahai. Isaías, a quem enviarei? E depois que eu já fui tocado pela brasa, eu não tenho como me calar, eu não tenho como deter. A vitrine abriu e eu já experimentei, eu comprovei, é bom demais. Não dá mais para eu ficar no meu quadradinho, vivendo a minha vida bonitinha. Agora, depois do toque da brasa, depois que a vitrine abriu e eu experimentei, minha vida mudou e agora eu sou profeta. Eu sou profeta. Profeta. Eis-me aqui. Conta comigo, Deus. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do teu nome. E eu concluo essa mensagem. Me permita contar um testemunho pessoal. Quem me acompanha sabe que eu não tenho este hábito, mas eu preciso te contar isso. Eu sou filho de pastor, cresci numa igreja, Assembleia de Deus, participei de quase todos os departamentos da igreja, só não participei do departamento das mulheres por motivos óbvios, mas já cantei em quase todos os conjuntos. Comecei a pregar com 11 anos de idade, mas eu senti que faltava uma coisa na minha vida. No dia que eu estava num congresso de jovens da União de Mocidade das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Pense num congresso gigante, irmãos. Era uma manhã missionária, e a preletora que lá estava, a missionária Kellen Gaspar, antes de terminar a mensagem, fez um convite. Eu tinha em torno de 14 anos nessa época. Onde estão os jovens que querem dizer sim para o chamado de Deus e entregar a sua juventude no altar de Deus? Eu dei um pulo da cadeira e fui o primeiro a chegar lá na frente. Ela disse para mim: meu filho, você tem noção do que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele e disse: não. Mas você tem certeza que você quer entregar a sua juventude para o chamado de Deus? Eu falei: tenho. Saí dali, irmãos, e fiquei louco. Eu pregava até para o poste. Eu moro em Miracema, eu estudava numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua, 14 quilômetros da minha cidade. E eu ia todo dia de ônibus até essa cidade. E quando eu estava no ônibus, eu me levantava e eu dizia: gente, esse ônibus pode nos levar até Santo Antônio de Pádua, mas Jesus quer nos levar para o céu. Todo domingo pela manhã, antes de irmos para a escola bíblica dominical, eu comprava pão. E quando eu chegava na padaria, pedia o pão, eu pegava a sacola e eu dizia: está vendo esse pão aqui? Só vai me alimentar até a hora do almoço. Mas Jesus é o pão vivo do céu, que quer saciar a fome da nossa alma. Até que no dia 28 de maio de 2023, exato dia que eu completei 30 anos, está chegando, pertinho, 28 de maio de 2023,
Estava na minha casa. A minha esposa havia saído. Eu me lembrei daquele dia, eu me arrependi profundamente de ter entregue a minha juventude para o Senhor. Eu dobrei os meus joelhos naquele momento e disse: Deus, eu me arrependo de ter entregue a minha juventude para o Senhor. Que a juventude acabou. Eu já não sou mais um jovenzinho. Então, Deus, deixa eu fazer um outro combinado. Eu quero entregar todos os meus dias. Não somente a minha juventude, mas também a minha adultez. Não somente a minha adultez, mas também a minha senilidade, a minha velhice. Enquanto tiver fôlego nestes pulmões, eu quero entregar para o serviço de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E eu quero, com a permissão do nosso pastor, convidar você a ficar de pé. Será que meu irmão Luca pode cantar um hino? Vamos nós? Isso é muito bom, rapaz, isso é uma bênção. E essa banda aí eu quero levá-la comigo lá para o Rio. Se você deixar, é claro, né? Mas tá com um cara que... Vai deixar? E aí, ó. Oxi. Poxa vida, então vamos todo mundo para lá. Enquanto o Luca canta, eu tenho 2 convites para fazer. O primeiro é para você que entrou aqui, mas ainda não conhece Deus de experimentar. Você só o conhece pela vitrine. Você só sabe quem Ele é por aquilo que alguém te disse, por aquilo que alguém comentou com você. Mas esta noite, o chamado de Deus para o seu coração é: a vitrine está aberta, você pode experimentar. Deus não quer que você o conheça só de ouvir falar. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Sim, talvez você entrou aqui e ainda não fez um pacto com o Senhor Jesus, mas esta é a noite de você se render a Ele e experimentar da sua bondade. O primeiro convite é para você. O segundo convite é para você que já é crente, já serve a Deus, já canta no conjunto. Você faz parte dessa mocidade ou dessa igreja linda e abençoada, mas você até hoje não disse: Senhor, eu estou aqui, eu me disponibilizo para o teu reino, eu me disponibilizo para a tua obra. Esta é a noite do seu sim para o chamado de Deus. Enquanto meu irmão Luca canta, saia do seu lugar, eu estou te esperando aqui. Cadê você? Deus, rodeado de glória, és adorado 24 horas, serafins cantam. Venha. Está chegando gente aqui já. Sai do seu lugar. Incansavelmente, Santo, Santo. Onde está você? Venha. E eu, o homem tão falho, e de impuros lábios, sai do seu lugar. o que o Deus tem. Esta é a noite de dizer sim para o que Deus tem na sua vida. Sim, Tem mais gente chegando. viu de importante em mim, e então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar.
somente pra tua glória. Eu quero orar por essas vidas que aqui estão. A igreja, por favor, estenda as mãos nessa direção, porque nós vamos orar agora. Esse momento é muito sério. Se prepare para o que Deus irá fazer na sua vida. Se prepare para o que Deus irá fazer na tua história, porque você disse: eis-me aqui. Deus vai te levantar, Deus vai te ungir, Deus vai te usar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui, Senhor, estas vidas que ouviram a palavra do Senhor pregada e entenderam que é o tempo de entregar o seu sim para o chamado do Senhor. Meu Deus, eu quero te suplicar, levanta aqui pregadores, pregadoras, líderes. Levanta aqui, Senhor, missionários, missionárias, evangelistas. Levanta aqui, Senhor, pastores e pastoras. Levanta aqui, Senhor, obreiros da tua casa. Levanta aqui, Senhor, gente de oração, gente de intercessão. Distribui dons, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Receba, Senhor, o sim dos teus servos que estão na frente do teu altar nesta noite, e que eles possam voltar para casa inflamados pelo teu fogo, incendiados pela brasa do teu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço em quem está do seu lado, dê um abraço em quem está do seu lado, e diga para ela: recebe mais do que Deus tem para nós aqui essa noite. Exclusivo de Deus, eis-me aqui. A vitrine abriu, a vitrine abriu, a vitrine abriu. Só quem quer experimentar mais desse Deus. Geração eleita, Eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui. o povo exclusivo de Deus, Eis-me aqui, nação santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa aí. Me fiz exclusivo só pra te servir. Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção? Bote as suas mãos e diga: pra tua, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus. Bate palma para Jesus bem forte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó, vocês podem ficar aqui à frente ainda? Não sai ainda não, sai ainda não. Volta. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa. Cadê o pastor? Servo de Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês. São bênçãos demais. Glória a Jesus. Deixa eu falar uma coisa, bem rapidinho. Vocês me conhecem, sabem que eu não prego em cima de pregação. Não, acho muito feio. Você acaba de pregar, entrega o microfone, o pastor da igreja vem e prega de novo. Não faz um negócio desse não. Mas ó, deixa eu te falar. Eu entendi o propósito da ministração, e eu entendi que para um tanto de gente desse, com uma mensagem pregada dessa, para só a quantidade de pessoa que veio aqui,
eu penso, acho que você não entendeu a proposta. Porque o pastor deu o testemunho dele, e ele disse que quando Deus deu uma mudada, uma virada no ministério dele, ele já era crente. Ele já era crente. Nasceu em um lar, teve o privilégio de nascer em um lar cristão, cresceu na igreja, mas teve um dia que ele viu uma mensagem e ele entendeu: gente, Deus pode me usar de uma forma diferente, eu quero ter uma vida diferente. Isaías já era profeta, ele não virou profeta no capítulo 6. Capítulo 1, Isaías já profetizava. Capítulo 2, Isaías já profetizava. Capítulo 3, ele profetizava. Capítulo 4, capítulo 5, ele já profetizava. No capítulo 6, ele teve algo que mudou a história. Foi algo... E eu creio, gente, a maioria de vocês que estão aqui já são servos de Deus, já entregaram a vida a Cristo. Nós temos poucos visitantes hoje aqui. Esses jovens e adolescentes é o povo daqui, que já vem nos cultos, que já cultuam. E às vezes o apelo, você está aí e pensa: ah não, eu já entreguei minha vida a Cristo. Ok, glória a Deus por isso. Mas o apelo dessa noite também foi para aqueles que, assim como Isaías, já entregaram a vida, já estão na igreja, já servem a Cristo, mas hoje querem dizer: não, eu quero entregar mesmo minha juventude para o serviço do Senhor. Eu quero sair daqui hoje diferente. Então eu preciso orar por você. Na verdade eu não vou nem orar, eu vou chamar ele de novo para orar de novo, porque eu não estou nem podendo. Eu vou na rebeldia pregar amanhã. Eu não posso, estou operado. Vou colocar uma cinta para apertar aqui e conseguir pregar amanhã. Aleluia. Mas eu quero te convidar. Você jovem, adolescente, adulto, casado, solteiro, que ouviu a pregação, prestou atenção nessa mensagem e quer dar ouvido a esse chamado. O pastor fez questão de dizer: Deus estava dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Deus não obrigou Isaías, mesmo depois dele já ter sido tocado. Ele quem teve que dizer: eis-me aqui. Então eu quero convidar você que está ouvindo, que ouviu essa mensagem, já é crente, mas quer dizer: pastor, é porque eu não tinha entendido não, eu quero sim sair desse congresso completamente marcado. Vocês que estão aqui, venham mais para frente, para dar espaço para o pessoal que vai vir. Não, pastor, eu não vou sair daqui desse congresso do mesmo jeito. Eu quero sim dizer para o Senhor que Ele pode me usar ainda mais. Eu quero sim dizer que Ele pode fazer na minha vida o que Ele quiser a partir de hoje. Eu quero que Ele toque nos meus lábios, nos meus ouvidos, no meu coração, na minha alma. Eu quero que Ele mude a minha história. Quem está aqui, o pessoal da segunda fileira, sai um pouquinho da fileira para a gente poder empurrar os bancos. Em nome de Jesus. Isso, empurra o banco um pouquinho mais para trás aí, dá só um trabalhinho. O apelo não é só para quem quer aceitar Jesus, o apelo é para quem já aceitou a Jesus e quer viver algo além, quer ir além. Não, eu quero ser usado. Olha o espaço que a gente tem aqui, e eu acredito que Deus ainda está falando com você. E aí às vezes a gente tem adultos aqui que falam: ah não, o congresso é dos jovens. Você está aqui, a mensagem foi para você também. E se Deus falou no teu coração, e você realmente, não por impulso ou pressão do pastor, mas porque você entendeu a mensagem e Deus está falando ao teu coração, e Ele ainda está dizendo: a quem enviarei? Irmão, Isaías fez, mas já morreu. Abraão foi amigo de Deus, mas morreu. O que Isaías pode fazer hoje, a não ser o legado que ele já deixou? Isaías não pode pregar hoje, a não ser que seja através dos nossos lábios. Abraão não pode fazer hoje. É a nossa vez, é a sua vez, é o teu tempo. Deus usou Isaías, Deus usou Elias, Deus usou Moisés, Deus usou Jeremias, Deus usou fulano, Beltrano, Deus usa o Amós, Deus usa o ministério de louvor, mas Deus quer usar você. Só que Deus não vai obrigar você, e Ele ainda está fazendo o mesmo convite. Eu ainda tenho lugares para enviar, eu ainda tenho tua faculdade, tua escola, teu bairro, a teus parentes. Só que a minha pergunta é: quem vai? A Bíblia diz: como é que vão ouvir se não tem quem prega?
Como vai ouvir se não tem alguém que tenha coragem de dizer: ah, eu vou? Ainda tem mais alguém que gostaria hoje, com a atitude de dizer: Senhor, eis-me aqui. Ah, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero tentar. E eu não faço ideia, porque eu não tem lógica Deus querer me usar, mas se Ele quiser, estou disponível. Tem mais alguém para vir aqui à frente? Nós precisamos orar por você. Nós precisamos orar por você. E eu acredito demais que Deus está falando com você. Você vai vir? Você vai vir? Ou vai deixar para um outro dia? Ô pastor, mas e se eu for? E aí? E aí nada, você está dizendo com Deus. Quem vai fazer é Deus, não é a gente não. Tem mais alguém para vir aqui à frente? Eu vou passar para o pastor de novo. Aí ele vai fazer uma oração específica por você. Eu conheço o pessoal que está aqui. Tudo gente que já aceitou Jesus. É gente que ouviu a mensagem e está dizendo: não, eu quero ser usado. Então o pastor Amós vai fazer uma oração específica para que Deus toque sua vida. Eu não sei aonde você precisa ser tocado. Isaías falou: o meu problema são os lábios, tá? Eu já profetizo, mas meus lábios são impuros. Eu profetizo, eu vou no culto, mas meus olhos estão vendo umas coisas que eu não devia ver. Olha, eu já vou no culto, meus pais são crentes, mas eu ando escutando umas fofocas e reproduzindo isso aí que eu não devia. Ah, eu não falto uma escola dominical, eu não falto um culto, mas os meus pés estão me levando às vezes para lugares que eu sei que não são lugares que eu deveria estar. E é aí que Deus vai tocar. Então agora é você quem tem que dizer para o Senhor: Senhor, meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, meus pés, minhas mãos, meu pensamento. E o Senhor vai te tocar. E aí você vai sair daqui para a glória de Cristo diferente. Se não pode ser só mais um congresso, gente, que você veio aqui para dar uns pulinhos e bater palminha e ver os amigos e ter comunhão. Não, pelo amor de Deus, Deus preparou tudo isso aqui. Pastor Amós veio lá do Rio de Janeiro, o pessoal se preparou para estar aqui. Meu irmão, você veio aqui com que propósito? Você precisa sair daqui marcado. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora por estas vidas que estão aqui, Senhor, que entenderam realmente o Teu propósito. Pai, como é bom Te servir, como é bom servir no Teu reino. E eu creio que nesta noite o Senhor está alistando soldados para o Teu exército. E em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor capacite os teus servos, Senhor, que não falte palavra, que não falte ânimo, que não falte unção, que não falte direção, que não falte estratégia, mas que o Senhor possa derramar sobre os teus filhos mais da tua graça, para que nós possamos ser verdadeiros profetas nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, que onde cada vida que estiver, a partir de hoje, possa ser um representante do teu reino. Meu Deus, que escolas sejam transformadas pelas vidas que daqui sairão. Senhor, que locais de trabalho sejam transformados pelas vidas que daqui sairão. Meu Deus, que presídios, hospitais, praças, ruas, mercados, onde houver alguém, Senhor, onde chegar um jovem, um irmão, que nesta noite tomou a decisão de servir ao Senhor melhor, de se entregar ao teu chamado, que possa ser verdadeiramente usado por ti. Esta é a nossa oração. Marca, Senhor, marca essa noite na história destas vidas que aqui estão, e que a partir de hoje elas nunca mais sejam as mesmas, em nome de Jesus, amém, amém. Não, faz barulho, 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 barulho. Faz barulho, bate palma, dá grito de glória, faz barulho. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar a Tainara e o Adriel aqui em cima.
esses servos de Deus que hoje estão à frente aí da liderança dos jovens e adolescentes, podem voltar para o lugar de vocês, bem devagarzinho. Deus abençoe a vida de vocês. Trabalho excelente. Vocês são bênção demais. Deu um pouquinho de trabalho o congresso, não deu? Pouca coisa. Deu. Ó, vocês têm alguns avisos, né? E aí depois eu dou a bênção. Amém, galera? Nossa, amém, galera? Glória a Deus por isso. Primeiro, Luca e banda, mais uma vez, obrigada. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? Conte conosco e contaremos com vocês também, em nome de Jesus. Pastor Amós também, glória a Deus pela vida dele. Saímos para almoçar, um homem de Deus, conversamos bastante. Foi um prazer, pastor, estar com o Senhor, né? Estava aí o meu esposo com ele. Amém? E agora, cadê a pastora? Pastora, vem aqui. Nossa pastora linda, maravilhosa. Olha! Glória a Deus. Ela estava pregando lá numa outra igreja, mas veio, né, prestigiar o nosso evento, claro. E, claro, ela ainda foi com a camiseta do congresso, ó. Fez propaganda. Amém? Igreja, como vocês sabem, né, eu e o Adriel estamos à frente do trabalho de jovens. Para nós é um privilégio liderar vocês. Nós amamos vocês, oramos pela vida de vocês. E ó, tem que ser obediente, tá? Lembra da palavra, eis-me aqui, amém, galera? Mas nós também queremos honrar os nossos pastores, o pastor Edmilson, a pastora Ana, porque a gente sabe que sozinho a gente não faz nada. Nós queremos presenteá-los em nome de Jesus. Receba o nosso presente, nosso carinho. É simples, quem sabe ano que vem não tem uma viagem internacional aí dentro, né? Em nome de Jesus. Mas vamos trabalhar bastante. Mas nós queremos honrar a vida deles, que vocês saibam que a gente realmente trabalhou muito, mas o pastor e a pastora sempre nos apoiou, nos incentivou, liberou muitas coisas para nós, aleluia, glória a Deus. E glória a Deus pela vida deles, porque nós estamos à frente, mas é porque existem líderes que acreditam em nós e nós acreditamos em vocês, amém? Então, uma salva de palmas para os nossos pastores, em nome de Jesus. Galera, nós temos cantina. Lá fora nós temos espetinho completo com bebida, tem açaí. Se o amigo não trouxe dinheiro, paga para ele. Aí vocês sentam ali, conversam, comem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Nós também, né, queremos honrar a liderança. Vocês sabem que já é um costume da nossa igreja, né? Pelo trabalho, pela dedicação. Queremos agradecer também ao Vinícius e à Franciele, que também, né, a Fran e o Vinícius que estão aí junto, e levando, e andando, e correndo atrás, né? E trabalhando junto, né? Que ninguém faz nada sozinho. Glória a Deus pela vida de vocês. E nós queremos, como igreja, né, abençoar aí os 2 casais com um jantar à escolha de vocês. Pastor, eu falei pro pastor onde vai ser, porque normalmente a gente, né, já entrega vocês saberem. Ele falou assim, não, pode deixar a escolha deles. Eu fiquei com medo. Viu, Tainara? Eu fiquei com medo. Deu medo. Gente, fique de pé. Nós já vamos encerrar. Vamos lembrar de uma coisa, tá? Amanhã nós temos cultos às 9 da manhã e às 18 horas. Então, como eu acredito que você não vive só de congresso em congresso, amanhã eu te espero no culto para a glória do nome do Senhor. E ainda tem cantina, tá, gente? Você vai sair daqui, tem um espeto abençoado ali para a glória de Cristo, tá? Passa ali, tenha um momento de comunhão, abençoe alguém em nome de Jesus. Façam assim, mais uma vez, pastor Amós, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Servo de Deus, Deus abençoe você, a banda, todos aí, a igreja lá, manda um abraço ao seu pai. Benção, eu estive lá dando uns glórias a Jesus. Você não estava lá no dia que eu fui lá pregar? Tava tocando, cantando em algum lugar. Tava viajando, coisa boa. Deus abençoe, tá? Façam assim.
Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.